Boa noite, pessoal. Estamos aqui no FeitoCast, podcast do Sebrae, aqui na Festa do Boi. Meu nome é Jason, sou estudante de agronomia da Universidade Federal da Paraíba, lá do Centro de Ciências Agrárias. Sou também integrante do Núcleo de Estudos em Cafeicultura. E hoje a gente está aqui nesse podcast para falar do que a gente mais gosta, né? Que é café. Então vamos falar aqui sobre cafeicultura, vamos atrelar aqui um pouquinho do melhoramento genético, a influência que isso, né, vem trazendo na qualidade de bebida, na adaptabilidade, o quanto esse melhoramento vamos dizer assim, uma saída para essas mudanças climáticas que a gente está tendo, né, que afeta muito a cafeicultura também hoje em dia, tá bom? E eu estou aqui hoje dividindo essa mesa, para mim é um prazer, estou aqui com Eudes. Eudes é do CAF, lá de Recife, né, uma torrefação, e também eles têm uma escola, né, então de barista, de torra e também cafeteria, tá bom? O Eudes toca lá o CAF em Recife com a Lidiane, que é a esposa dele, maravilhosa, a Lidiane. E a gente está aqui também com o professor Jerônimo Borel, é professor lá na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Então aqui a mesa hoje está pesada mesmo, realmente. Então é um prazer dividir isso aqui hoje com vocês. Vou deixar o Eudes se apresentar um pouquinho aqui também, bem breve, e depois o professor Jerônimo. Boa noite, gente. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês falando de um assunto que é uma paixão nossa, né? O café. Só ao lado do CAF, o CAF é uma torrefação, escola e cafeteria, fundada desde 2017, eu e a minha esposa, a Lidiane Santos, estamos tocando esse trabalho, né? E onde a gente sempre criou uma parceria com o produtor rural para que a gente pudesse adquirir cafés de qualidade, mas para isso precisava mostrar qual seria esse caminho para adquirir para eles produzirem um café de melhor qualidade, né? Então começamos pela cidade de Triunfo, fomos também para a cidade de Taquaritinga, a cidade de Belo Jardim, que nós temos inclusive cafés aqui dessas três cidades, mas também fizemos trabalho lá em Areia com o pessoal da NECAF, também no Baturité, lá no Ceará. Então assim, esse trabalho está próximo ao produtor, está próximo às instituições de pesquisa, é muito importante para que você obtenha um café de qualidade. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos que nos acompanham pelo podcast. É uma satisfação muito grande estar aqui no Rio Grande do Norte, falando de café, né? Que é o assunto que a gente gosta, que a gente trabalha. E também é uma satisfação muito grande poder contribuir um pouco com a discussão, a popularização das informações, porque hoje tem muita informação gerada pela pesquisa e pelo desenvolvimento, mas isso precisa chegar até os produtores, precisa chegar até os técnicos, para a gente fazer o Brasil avançar mais na cafeicultura. Verdade. Eu vou pedir aqui para o professor Jerônimo falar, porque assim, quando eu descobri o projeto que o professor Jerônimo toca lá junto com a equipe dele, né, que o professor é uma ponta ali, tem uma equipe, alunos, enfim, técnicos por trás daquilo ali, e eu fiquei realmente assim maravilhado com o projeto, né? Se assemelha um pouco com o que o Núcleo de Estudos em Cafeicultura faz lá em Areia, mas tem uma veia, eu diria que diferente, que é a questão do melhoramento genético, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco mais desse projeto para a gente conhecer, né, que realmente merece ser divulgado. Perfeito. Como você falou, temos uma equipe, né, um grupo de pesquisa composto. Eu sou o líder e tem vários estudantes, então em vários níveis de graduação, né? Então o trabalho que a gente faz, eu não diria nem que é do melhoramento em si. Sim. A gente faz um passo à frente do melhoramento, que é pegar as cultivares que os programas de melhoramento estão gerando. O Brasil é líder e tem excelentes programas de melhoramento, então tem o Instituto Agronômico de Campinas, a EPAMIG, a Fundação Procafé e várias outras instituições, a Embrapa, o Incapé, várias agências e instituições e até mesmo consultores e pesquisadores que geram cultivares. Então, esse é um trabalho que começou há muito tempo, desde lá do Instituto Agronômico de Campinas, e eles, a cada ano, eles vão gerando novos materiais. Esses materiais precisam ser testados e validados nas diferentes regiões. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando um conjunto de cultivares modernas, novas cultivares, comparado a testemunhas que já são cultivares consagradas, em novas condições, em condições desafiadoras, pensando em futuros cenários de mudança climática. Então, o que a gente quer saber é o seguinte, como essas cultivares se comportam frente a cenários desafiadores, de restrição hídrica, de insolação intensa, temperaturas mais elevadas. Isso para dar suporte a gerar informações
para a gente saber o que acontece com o café arábica em possíveis cenários, né? A gente sabe que a cultivar só tem sucesso se ela é gerada e ela é plantada e ela é cultivada. Se ela ficar só no banco de germoplasma, não interessa aos melhoristas, né? Então, as universidades como a UFPB vem fazendo lá em Areia, a gente está fazendo em Petrolina, a gente tem uma contribuição nesse sentido. Além de divulgar as cultivares e avaliar elas com rigor científico, a gente está formando recursos humanos também, capacitando profissionais para atuar nessa linha. E isso eu vejo que hoje em dia é de extrema importância, né? Porque a gente sabe que Minas, São Paulo, Espírito Santo, Bahia também já despontaram no que diz respeito à cafeicultura, né? Estão ali há anos e a gente aprende muito com isso, né? É bom porque eles já erraram muito, então a gente já pegou, vamos dizer assim, um conteúdo muito mastigadinho. Então a gente já sabe os caminhos que devemos trilhar, né? Então, eu vejo esses projetos, né? É basicamente o que a gente faz lá em Areia também. Então, a gente tem lá diversos cultivares, diversas variedades de café arábica, que são da Ipamig, da Procafé, IAC, né? Em Caper também a gente tem algumas. E o que a gente faz é basicamente isso, realmente. Ver o quão essas variedades se adaptaram, né? Então, desenvolvimento vegetativo, produtividade, qualidade de bebida, que é extremamente importante, né? E aí é uma parte que Eudes trabalha muito com isso, a questão da qualidade de bebida. E ele trabalha diretamente com o produtor, como ele falou aqui pra gente. Então, a gente vê cada vez mais a importância que essas torrefações, né, pequenas torrefações, têm hoje em dia na vida do produtor, do pequeno produtor, né? Porque a gente vê que essas torrefações, elas conseguem manter essa qualidade, né? Expressar essa qualidade que o produtor já colocou ali naquele café, né? Então o café já tem... Vai lapidar o diamante bruto. Né? É lapidando o diamante bruto. Então, geneticamente, o café já tem toda aquela predisposição, né? Então, passou ali já por esse trabalho que o professor Jerônimo faz com a equipe dele, a gente faz lá no NECAF, que é de adaptabilidade. Então, a gente já recomendou essas variedades cultivares mais adaptadas àquela região para o produtor. O produtor fez todo aquele manejo adequado. Então, preparo do solo, adubação, não deixou faltar água, fez um pós-colheita de qualidade, né? E aí depois o café chega lá na mão de Eudes, lá no CAF, para ele fazer a mágica. Eudes, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho também, eu acho de extrema importância, o quão a torra, né, é importante realmente para que a gente não perca a qualidade do café. A gente sabe que com a torra a gente não consegue dar qualidade, né? Aquele café assim, melhorar. Ele já tem aquela qualidade ali, a gente só consegue expressar, aflorar ela, não é isso? Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente entender isso, como funciona. Exatamente. A torra, ela transforma o grão cru em uma bebida palatável, né? E depois que o café passou por toda essa questão de adaptabilidade ao local que vai ser plantado, onde ele foi selecionado, foi secado corretamente, passou por algum processo de pós-colheita, de fermentação ou não, a torra é que vai revelar o quanto esse trabalho realmente vai ser valorizado, né? Então, assim, seja na instituição de pesquisa, seja do produtor, quando esse material chega para uma torrefação, importantíssimo que você tenha o máximo de cuidado ao torrar aquele café. Porque você pode jogar fora anos de trabalho de pesquisa, assim, esse café está ruim, esse café está... Às vezes até condenar uma variedade, né, que a gente sabe que tem um potencial. Uma variedade isso, às vezes ou o processo não também, né? Assim, tá esfumaçado, esse café não presta. É muito comum. Como também a gente tem que levar em consideração, assim, a não valorizar apenas um café digamos assim, pela afetividade dele, pela região que ele é plantado. Também eu já encontrei algumas situações em que, meu café é de tal região, por isso ele já é bom. Não é bem assim, né? A gente sabe que tem... Existe muito esse rótulo e esse preconceito entre regiões. Existe muito isso, é um paradigma, né? Existe isso, só te cortando rapidinho, desculpa. Existe isso e assim, é interessante. Quando a gente começou a trabalhar com café lá em Areia na Paraíba, há 100 anos atrás se plantou muito café. A gente tem dados lá que já houve na Paraíba 14 milhões de pés de café. Então é muita coisa para o que a gente tem hoje, que, né, realmente assim, estamos voltando, assim como o Rio Grande do Norte. E o pessoal, quando a gente começou, chegavam muitas pessoas querendo plantar o café e nos perguntavam assim, não, mas qual café eu planto para dar café especial? Então ainda se tem isso, né? Claro que para quem entende, para quem já é da área, parece um absurdo, mas realmente para quem não é, para quem está iniciando na cafeicultura, às vezes realmente liga uma coisa a outra, acha que a qualidade da bebida
está realmente aquela variedade, né? Mas eu vou dar um exemplo muito bom que o pessoal sempre fala. Quando você fala que tem um café geisha, da variedade geisha, eu tenho o café, né? Não importa de onde aquele geisha seja, qual foi o trato cultural que você deu nele, né? Se você adubou bem, se você deu água, se você fez um pós-colheita de excelência. Geralmente, quando é geisha, as pessoas já esperam uma qualidade muito superior de bebida. E aí a gente entra um pouquinho ali na área do professor Jerônimo, novamente, que é inevitável, né? A gente tem aquilo ali, aquela predisposição genética. O gene dessa qualidade de bebida tá ali no geisha, a gente sabe, né? Mas aí tem a questão do terroir, onde foi plantado, que altitude, o tipo de solo, né? Então, diversos fatores. O pós-colheita, a torra que Eudes faz ali. Então, Eudes pode colocar tudo a perder, né? Não é o caso, graças a Deus, Eudes torra muito bem. Mas são uma série de fatores. Então, o que a gente está querendo dizer aqui para o produtor é que não é só a variedade, né? É um conjunto realmente de fatores que fazem aquele café ser especial, né? Aí, eu queria que o professor Jerônimo, se pudesse, falasse um pouquinho disso. Essa questão dessa interação do genótipo ali, né? Do gene, do potencial que aquele café tem para nos entregar, né? E a parte do manejo, o que é que a gente realmente precisa fazer, o que difere, vamos dizer assim, o café especial de um café tradicional. Essa pergunta é muito interessante porque o café especial e um café muito ruim, ele pode ser produzido na mesma planta. Sim. Então, mas é a genética. Sim, a genética, que a gente chama de background genético, que é o conjunto de informações genéticas, é como se fosse uma receita. A planta tem a receita para funcionar. E ela depende do ambiente. Então, aí que você falou, o terroir, o que é? Altitude, umidade, estação chuvosa, fotoperíodo, fase de exposição a sol, manejo, tratos culturais, isso tudo é ambiente. E eu tenho a genética. E elas interagem. Então, eu posso ter numa mesma planta, na mesma árvore, um café de altíssima qualidade, um potencial altíssimo, e eu posso ter na mesma planta frutos que vão sofrer deterioração e vão virar um café de descarte, certo? Então, o que acontece? O café especial é um processo que começa lá na planta, com a escolha correta do material, com o plantio e o cultivo correto, os tratos culturais adequados. Eu vou gerar uma matéria-prima que tem um potencial de qualidade. Essa matéria-prima vai passar por um pós-colheita, que é o processo de secagem ou processamento, de fermentações controlados e tal, e vai chegar para o torrador, para a torrefação e até eu vou além, vai chegar para o barista que vai harmonizar isso aí. Que é extremamente importante vai direcionar para um metro dos baristas, né? A extração também é uma etapa que você pode colocar todo um trabalho a perder. Então, eu não sou barista, né? Mas a gente vive no meio, então a gente aprende muito com Lidiane também, João que está aqui vendo o podcast. Então a gente sabe que, às vezes, uma moagem, se você errar um clique ali, a regulagem do moedor, então você põe a perder realmente a qualidade, ou aquele café não vai expressar toda a qualidade, o sensorial que ele tem, né? Então isso é importante também. Então a genética é a base. Sim. A base da planta. A planta produz e expressa o fenótipo. Então o produtor, ele tem... O que é o fenótipo? A qualidade que a gente mede, vê, avalia, sente. Então a gente compra, na verdade, um padrão de expressão. A gente compra, quando eu digo a gente compra, o agricultor ele tem um padrão a cultivar, nada mais é do que um conjunto de informações genéticas com ambientes e características interagindo. E ela vai formar um padrão. Esse padrão pode ser lapidado, o diamante bruto, ele vai ser lapidado ou não. Eu posso transformar num diamante ou num carvão, a diferença é o manejo. Então eu gostaria que as pessoas entendessem esse processo. É um processo. É um processo. E ele todas as fases são importantes, né, para chegar na qualidade. A torra também é um processo. Você pode também lapidar. Você pode pegar aquele café muito bom e jogar esse trabalho fora, ou realmente apresentar ele, né, de forma incrível, né? A gente está tomando uns cafés muito bacanas, né, que vocês trouxeram, que o pessoal de Triunfo está aqui também. Então, assim, e essa questão que você falou do barista, da extração do café, é importantíssima. A gente considera um tripé. No caso, para que a experiência numa xícara de café chegue, é o produtor, é a torrefação e a extração, que no caso é representado pelo barista, né? Então, assim, essa experiência na cafeteria, ela passa por dezenas de mãos, né? E olha que eu não estou nem assim, falando necessariamente os detalhes a mais, como essa questão da pesquisa e outras coisas mais. Mas, a grosso modo, é esse tripé. E uma grande vantagem que agora tem aqui no Nordeste é isso, são a quantidade de pesquisas que está sendo desenvolvida e com pesquisadores locais. Quando eu comecei o trabalho
de melhoria da qualidade do café lá em Triunfo, em 2016 ainda, né? Formou junto com o CAF, tivemos de trazer técnicos lá do Espírito Santo para dar os treinamentos e capacitações para os produtores. Hoje em dia, felizmente, né, aqui no Nordeste já tem instituições que estão fazendo pesquisas de ponta nesse sentido e que, assim, cada vez mais vai se trazer melhoria para o café de acordo com a localidade que aquele café está sendo plantado. E eu digo mais, de acordo com a propriedade que ele está sendo plantado, porque as características de solo, às vezes, dentro de uma mesma região, são diferentes. Sim. Então, isso tudinho vai gerar cafés sensorialmente diferentes. Isso é importante a gente realmente frisar isso para o produtor, né? Principalmente aqui. Hoje a gente está aqui na agência Sebrae, na Festa do Boi, né? E a gente está expondo aqui diversos cafés do Nordeste. Então a gente tem café da Bahia, Pernambuco, né? A gente tem café da Paraíba, tem café do Rio Grande do Norte, tá? Tem café no Rio Grande do Norte e cafés assim excelentes, né? O que é muito bom a gente saber que na região tem potencial para cafeicultura, a melhoria, né? do café, né? Isso. Que o café e cada ano que passa, cada ano de Festa do Boi, cada ano aqui de agência Sebrae, a gente percebe que a qualidade desses cafés estão melhorando, né? Que o produtor está conseguindo cada vez mais imprimir qualidade naquele café. Então o café tem um grande potencial genético, mas o produtor está conseguindo avançar, né? Isso é fruto do quê? Parcerias, né? Então, Sebrae, universidades, UFPB, Univasf, né? Cafeterias, torrefações. A melhoria da qualidade das torras daqui das também. Torras também. Entendeu? As torras dos cafés a aqui cadeia como um todo tem melhorado bastante. Nós estamos tomando cafés aqui que estão muito bem torrados por vocês lá na NECAF. O pessoal de Triunfo tem uma parceria com a gente lá da CAF, né? Então, assim, hoje, pelo menos, a gente está tendo a oportunidade de beber cafés sensorialmente diferentes e, detalhe, né, com vários processos diferentes. Isso. Nós temos lavado, nós temos natural, nós temos cereja descascado, tem fermentação anaeróbica, né? Então, assim, isso tudinho para o produtor que tem uma área pequena e que às vezes ele tem só uma variedade, de acordo com o processo de pós-colheita que ele fizer, ele já pode ter vários cafés sensorialmente diferentes, com valores agregados diferentes. Porque o que vai diferenciar o café especial para o produtor vai ser financeiramente, evidentemente, ele vai ter uma remuneração melhor. E eu acho que tem uma outra questão que é o reconhecimento do trabalho dele. Isso é né? fundamental. Todo o café da mais gente, por exemplo, na verdade, né? Todo o café da gente mesmo ele é rastreado. Então a gente coloca lá as informações do produtor, da variedade, do processo, enfim. Se você quiser conversar com aquele produtor, você sabe onde encontrar aquele produtor. E eu acho que isso faz parte também desse trabalho. E é legal porque a gente, quando pensa, a gente está falando sobre cafeicultura do Nordeste, dá a impressão para quem não conhece que a gente está trazendo café para o Nordeste, mas o café não saiu do Nordeste. Verdade. Desde que ele entrou no Brasil, ele veio sendo disseminado Brasil afora, e ele veio parar no Nordeste e ele não saiu. Ele ficou adormecido, vamos dizer assim, esquecido em alguns cantos, em outros Francisco de Melo Palheta, né? Que trouxe lá em Belém do Pará. Inclusive, é uma questão interessante, porque o café chegou no Nordeste antes de chegar no Sudeste. Isso. E a cafeicultura do Nordeste, ela é diversa, e eu não vejo ela competindo por espaço, ou competindo por qualidade. Ela tem seu lugar e ela vem para somar. E a gente precisa, enquanto instituições e empreendedores e a cadeia do café, a gente precisa reunir esforços para melhorar a qualidade do café, oferecer um produto melhor para a população, né? Então o intuito é esse. Fica parecendo que a gente está meio que querendo... Às vezes parece que está querendo competir, né, com Minas e São Paulo. Isso. A ciência e a universidade e todos os elos da cadeia, elas trabalham para democratizar a informação e para tornar o setor mais competitivo. Eu te falou, se o produtor ele é mais bem remunerado e ele é reconhecido, ele toma mais gosto, ele investe mais, ele capricha mais, ele quer fazer melhor. E quem ganha é o consumidor, porque vai ter café cada vez melhor. Era o que a gente estava comentando hoje nos painéis aqui na agência Sebrae, né? A gente teve dia 10 de outubro aqui, hoje, um dia voltado para a cafeicultura, né? Então a gente teve diversos painéis aqui e em um deles a gente tocou nesse assunto, né? Que o produtor ele precisa fazer dinheiro,
Isso não é errado, né? Às vezes a gente acha que o produtor está ficando milionário, está ganhando muito dinheiro. Não, ele precisa. Porque se ele não ganhar bem, ele não se mantém na atividade, né, professor? Então, ele vive disso. Isso é importante. O produtor rural, ele vive da terra. Então, se o café dele não tem qualidade, ele não vai ter valor agregado. Se não tem valor agregado, significa menos dinheiro no bolso dele. Então, nós como técnicos, né, pesquisadores, nós temos sempre que incentivar isso, que o produtor melhore a qualidade, né, que ele busque sempre fortalecer isso, um pós-colheita de maior qualidade, né? E aí dentro do mercado dele, porque às vezes não adianta o cara fazer um café fermentado, sendo que ele só tem mercado para café natural, né? Então isso também é importante. E não adianta ele fazer uma saca excepcional, mas que é pouco. Isso. Que existe uma relação entre volume e qualidade, né? A gente não pode esquecer disso. Lógico que a qualidade é fundamental, mas ele precisa ter escala. E ele não precisa ser um grande produtor. Não. Ele pode ser grande, médio, pequeno. Ele tem que ter dentro das suas realidades escala para ser viável. E aí ele vai ter uma rentabilidade, vai ter um reconhecimento e vai ter uma qualidade aceitável, que é o que a gente quer, melhorar aos poucos, elevar o patamar de qualidade. Isso, qualidade. Anualmente o Brasil faz concursos de qualidade de café e entre os 10 melhores cafés todo ano você vai encontrar pequenos produtores que estão ali se destacando. Gente que tem 4, 5, 6 hectares, às vezes, plantado, né? Então, a quantidade é pequena, mas a qualidade é altíssima, né? Inclusive, a gente, às vezes, nem tem acesso a esse café porque ele é exportado, né? Especificamente esse de concurso, né? Joias muito raras. São joias muito raras, exatamente. Você veja, e agora sim, eu acho que é importante também se criar um sentimento coletivo. Você veja o caso do Caparaó, veja o caso de Piatã, né? Então, assim, são pequenos produtores que se juntaram. Não é que sejam todos, mas uma boa parte está com o mesmo foco, com o mesmo propósito, né? E isso é importante, porque você traz não só o seu nome, você traz junto toda uma região, toda uma valorização da região. Então, hoje em dia, quando se fala de determinadas regiões de café do país, assim, nossa... O sarrafo sobe, né? Exatamente, né? Às vezes... você compra um café que nem é tão bom daquela região, mas como foi daquela região, e você acha que já comprou um grande café. E outra coisa, né? Só de ser daquela região ele já tem um valor agregado muito alto. Exatamente. Né? Então, claro, gente, isso assim é para qualquer região. Né? Café a gente bom, tá falando isso é importante frisar, que café bom pode vir de qualquer lugar, desde que tenha lavoura e tenha produtor, pode vir bons cafés. Sim. Não existe uma relação direta. Porém, é o que o Eudes falou. Se você tem uma determinada região que tem o saber fazer mais avançado, você vai ter uma probabilidade de encontrar melhores cafés naquela região. Isso é o ponto. Por isso que algumas regiões estão mais avançadas do que outras, em termos de qualidade e organização. Também. Mas café bom pode vir de qualquer lugar. Qualquer lugar. Né? E a gente está falando aqui do Caparaó, mas aí a Paraíba, né? O Rio Grande do Norte, a gente sabe que há cafés que são bons, isso em toda a região, tá? Desde o Caparaó. A gente sabe que tem cafés ali que excelentes, que já despontaram há muito tempo, né? Cerrado Mineiro, enfim, Mogiana Paulista, que a gente tem cafés ali que, meu Deus, Paraná, né? O Norte Paraná. Mas a gente sabe que tem cafés extremamente bons, mas que também tem alguns que nem tanto, né? Então, isso tudo realmente depende da coletividade e vai de produtor para produtor, né? Então, hoje, foi bom vocês terem tocado na questão dos robustas amazônicos, né? Porque aqui no Rio Grande do Norte, inclusive, é um foco. Porque a gente tem pouquíssimas áreas de altitude, né? Com condições edafoclimáticas ali favoráveis para o café arábica. Então, solo, relevo, umidade, precipitação, né? Chuva, favoráveis para o café arábica. Mas a gente tem muita área favorável para o café robusta, né? Então, eu queria que o professor Jerônimo também falasse um pouquinho disso, como que ele vê essa entrada, né, esse surgimento também do robusta, porque assim, a gente vê que é um boom. É um movimento muito claro que não agrada todo mundo, assim como o café arábica também não agrada todo mundo. Tem gente que não toma café, né? É um ponto. Exato. Mas, particularmente, a primeira vez que provei um robusta, eu disse, opa, tem alguma coisa diferente aí nesse café. Então, me agrada muito e eu sei que agrada diversas pessoas também, né? Queria que a gente falasse um pouquinho, discutisse um pouquinho desse mercado. É porque são espécies diferentes, né? O pessoal acha que é uma variedade, mas na verdade o grupo canéfora é uma espécie, né? E aí dentro do canéfora tem essa subdivisão que alguns concordam, outros não, que é do robusta e do conilon. Então são cafés diferentes do arábica,
mas com um potencial muito grande. A gente tem visto pontuações altíssimas, valorização de mercado, concursos. Robusta Amazônica tem 100 pontos. Tem um potencial muito grande, tem um público específico e esse público está crescendo. Inclusive a produtividade, né? Que são altíssimo. A produtividade é muito maior do que o arábica. O canéfora tem um potencial de adaptação muito superior ao arábica, ele tolera condições que o arábica nem sonha. Mas assim, eu não vejo, mais uma vez, não vejo competição. Eu vejo cada um entrando num nicho específico. O Brasil ele não é ainda o maior produtor de canéfora, mas ele está caminhando para ser. Logo, logo nós seremos o maior produtor de canéfora também. O Vietnã, né, que está em primeiro. O Vietnã é o primeiro. Na verdade, é o segundo maior produtor mundial de café, mas o deles é canéfora, e o nosso, basicamente, 85% ainda é arábica. Exato. Então tem um potencial de crescimento muito grande, um potencial de qualidade vem melhorando muito, tem um trabalho muito bem feito, o pessoal de Rondônia tem feito um trabalho muito bom, o pessoal da Embrapa lá dando apoio, e produtores também, independentes. E o arábica também avançou muito. A gente avançou nos últimos 10 anos uma quantidade que muita gente nem acredita, em termos de torrefação, em termos de qualidade, em termos de origem, em termos de adoção de novas cultivares. Não se falava em novas cultivares. Técnicas de cultivo também, elas estão aí há muito tempo. Então estava faltando esse algo mais de difundir, e a informação chegou e o produtor está acessível e ele está adotando as tecnologias. Isso é bom. Isso tem contribuído. Isso é bom. E essa chegada do canéfora tem um outro detalhe também, que você mesmo falou, nem todo mundo gosta do sensorial daquele café. Sim. Mas aí eu devo dizer, uma boa parte dessa culpa é da torrefação. Entendeu? Então o que é que acontece? Quando você pensa em torrar o canéfora como se fosse uma arábica, não vai dar certo. Tá? Não básico, vai funcionar, não vai funcionar. Receita, né? Quimicamente, eles são totalmente diferentes ali. Eu acabei de fazer um curso justamente de torra de canéfora para isso, né? Eu já torrava, mas agora eu fui procurar mais embasamento ainda. E para que você obtenha um resultado de uma bebida que torne o canéfora agradável de tomar, né? Ele tem características diferentes do arábica, né? E isso nem sempre agrada as pessoas. Então, uma forma que você tem de popularizar, digamos assim, o canéfora é você trazer uma boa torra, uma torra de qualidade para aquela bebida. É o que eu sempre falo, pessoal, não provem um canéfora, um robusto ou um conilon pensando que é um café arábica, né? Já vá livre de preconceitos, né? Então, prove um canéfora, um robusta, sabendo que é um robusta. Ele é diferente, totalmente diferente de um café arábica. Corpo, doçura, acidez, notas sensoriais, né? Então, são cafés realmente distintos, né? Um tem um público e o outro também. Então, o que a gente quer que o produtor... Tem público de ambos os diverso, gostos, né? Diverso. Para tudo. É interessante, porque está crescendo o mercado de cafés. O brasileiro está tomando cada vez mais café e cada vez cafés melhores. Então, e tem muito espaço para crescer a cafeicultura. Demais. Né? E a gente quer que o produtor entenda isso, né? Porque realmente, como pesquisador, extensionista ali na universidade, a gente percebe demais isso. O produtor, às vezes, só tem a oportunidade ali de plantar o robusta, o canéfora, mas às vezes ele fica com o pé atrás, porque acha que não vai vender, acha que não tem mercado. Então, tem mercado, né? Hoje em dia, e cresce cada vez mais. Então, se ali na sua região, né, nas condições climáticas que você está, realmente só dá canéfora, né? Só tem condições ali de você plantar o robusta amazônico, né? Claro que você outro conilon, afins, né? Você tem que, claro, que ver ali qual clone vai se adaptar melhor à sua região. Isso aí serve da mesma maneira que a gente faz para o arábica, o robusta é a mesma coisa. Você tem que ter um embasamento ali para não é qualquer clone que vai servir em qualquer região, tá? Então, eu queria que a gente falasse aqui para finalizar o podcast de hoje, né? O nosso feito cast aqui na agência Sebrae Festa do Boi. O que o produtor pode fazer para plantar o café, né? Vamos dizer assim, umas dicas básicas que o senhor, professor Jerônimo, daria para o produtor começar, e eu disse também dicas básicas que ele daria para o produtor melhorar a qualidade, bem rapidinho para a gente fechar. Sim. Você gosta de café, quer investir em café, tem vontade de trabalhar com café numa região que não é tradicionalmente cafeeira, procura orientação, procura informação, um técnico de sua confiança. Tem várias instituições, tem várias instituições públicas, consultores autônomos também, alguns. Então procure informação, faça um estudo, procure saber do mercado, né? Procure se atualizar e tenha perseverança, né? Porque como toda cultura agrícola,
A agricultura não é uma tarefa muito fácil, mas é uma tarefa muito necessária e nobre. Então é isso a mensagem que eu deixo é essa. Obrigado, professor. Vamos lá, Eudes. Além disso, também, não só procurar um técnico que entenda da planta café, mas que entenda do pós-colheita, tá? Porque quando a gente fala de café de qualidade, também a gente tem que pensar no pós-colheita, na seleção de grão, tá? E no processo que vai ser aplicado de secagem, de fermentação ou não. Porque isso aí realmente é o que vai dar uma qualidade, vai dar um diferencial, que vai fazer com que o café daquele produtor se destaque em relação a outros da região. E, evidentemente, na hora de torrar esse café, ou buscar aprender a torrar café com técnicas adequadas, ou buscar torrefações que consigam, sim, desenvolver sensoriais que já estão ali naquela semente e que vão virar uma bebida de qualidade. Boa, Eudes. Então, pessoal, encerramos por aqui mais um episódio, né, do nosso FeitoCast aqui na Agência Sebrae Festa do Boi 2025. Queria agradecer a Eudes aqui pela participação, por toda essa contribuição, realmente, e também ao professor Jerônimo, né? Muito obrigado por dividir essa mesa aqui com vocês. Para mim, foi uma satisfação imensa, tá bom? Pessoal, então ficamos por aqui hoje. Acompanha aí. A gente vem com mais episódios aqui desse podcast, o FeitoCast, tá bom? Muito obrigado pela companhia de todos vocês.